Então eu sou Carlos Alberto Garcia Oliva, aqui todo mundo me conhece como Garcia. Inicialmente eu queria agradecer a diretiva da SPDM, na figura do presidente, professor Ronaldo Laranjeira, pela oportunidade e pela deferência que me é dada de ser convidado para gravar um desses vídeos da memória SPDM. Eu tive a oportunidade de ver e assistir a coleção que já está acumulada aí desde que iniciou esse projeto em 2016 e, portanto, para mim é uma honra poder estar junto com a galeria de professores, mestres, chefes com quem eu trabalhei, com colegas de trabalho, com amigos desde a época de residência. Então, eu queria deixar claro que para mim é um prazer enorme estar aqui e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de tentar fazer um resumo o mais franco, o mais sincero possível. Claro que sem nenhuma pretensão de dizer verdades, mas apenas as minhas opiniões. E, obviamente, as minhas opiniões estão contaminadas aí pela minha vivência, pela minha experiência, mas posso garantir que todas elas baseadas em fatos reais e em coisas vividas ao longo dessas últimas décadas. Bom, eu nasci em 1961, portanto, agora, quando estou gravando esse vídeo, estou completei 61 anos. Eu sou filho de imigrantes espanhóis, a primeira geração de brasileiros da minha família. Meus pais vieram para o Brasil em 1955, fundamentalmente em virtude de uma oportunidade, de uma vida melhor, saindo de uma Espanha a qual eles sempre amaram e continuaram amando sempre, mas que saía de uma guerra civil sangrenta e depois de um período pós-Segunda Guerra Mundial, com uma grande crise econômica e, fundamentalmente, com um domínio ditatorial do então líder da Espanha, Francisco Franco, o que era, para o meu pai, um motivo de grande revolta pela sua formação muito mais anarquista, socialista. Era muito difícil conviver num regime ditatorial, ademais da crise de oportunidades que a Espanha vivia naquele período. Então eu nasci, portanto, aqui em São Paulo, meus pais vieram para São Paulo, nasci no Tatuapé, à época um bairro operário da zona leste de São Paulo. Tenho uma irmã mais velha do que eu, que nasceu em 1956, e, portanto, a nossa família brasileira era composta do meu pai, da minha mãe, da minha irmã e eu, e só décadas depois eu fui conhecer o ramo espanhol da família pessoalmente. Eu, na verdade, não sei bem desde por que resolvi ser médico, apesar de não haver nenhum outro médico na minha família, mas desde que eu me lembro, eu imaginava e sempre me imaginei sendo médico. Estudei em escola pública durante toda a minha formação. Durante um período dessa formação, a escola pública em São Paulo, não sei dizer no Brasil, mas em São Paulo era muito boa. A gente tinha que prestar vestibulinho para entrar no primeiro grau e depois no segundo grau. Mas a partir aí da metade ou do início do meu segundo grau, naquela época, que a gente chamava colegial, o nível da escola pública começou a cair bastante. Os vestibulares eram poucas, as boas faculdades de medicina na época, os vestibulares muito concorridos, 100, 120 candidatos por vaga, ainda mais para quem vinha da escola pública, e à época não havia nenhum tipo de cota ou benefício independente da origem dos alunos. E aí no segundo colegial, na escola onde eu estudava, no Tatuapé, o Colégio Objetivo forneceu lá 2 bolsas para os alunos, eu tive a oportunidade de ganhar uma e fui fazer o terceiro colegial e a preparação para o vestibular, então, no Colégio Objetivo, onde eu fiz então o terceiro colegial. No final do terceiro colegial, eu tinha 17 anos, eu fui aprovado, à época, na Faculdade de Medicina de Sorocaba, da PUC de São Paulo, onde acabei estudando e me formando, e entrei também na Santo Amaro, na Unesp de Botucatu e na Faculdade de Medicina de Taubaté, mas, à época, depois de ouvir meus professores e outros colegas, optei por fazer na PUC Sorocaba, onde eu fui em 1979 e me graduei em 1984, seguramente 6 dos melhores anos da vida de qualquer um, e da nossa lá na gloriosa MED Sorocaba não foi diferente. Eu tinha desejo, desde a época de faculdade, de fazer pediatria e, ao mesmo tempo, de fazer carreira acadêmica.
o que era mais difícil lá na época, a pós-graduação estava engatinhando ainda na PUC Sorocaba. Então eu tinha vontade e voltei para São Paulo e fui fazer residência médica no antigo Hospital Matarazzo, à época chamava Hospital Humberto Primo, que era um hospital conveniado, tinha um convênio de ensino com o departamento de pediatria da Escola Paulista de Medicina. Portanto, a minha relação já médico, com a minha relação inicial com o complexo SPDM e antiga Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, começa em 1985. Então eu fiz lá a minha residência de pediatria de 85 a 87, depois fiz especialização aqui na Escola Paulista de Medicina em gastroenterologia pediátrica. O Hospital Matarazzo, o departamento de pediatria à época, era chefiado pelo Dr. Ulisses Fagundes Neto, vários outros colegas e docentes da Escola Paulista lá atuavam. Foi lá que eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Domingos Palma, que depois foi o pediatra dos meus filhos e é um grande amigo e mestre por quem temos uma amizade e um carinho muito grande até hoje. O Dr. Fernando Fernandes, que também era da Escola Paulista de Medicina, Dr. Werther Brunon de Carvalho, com quem eu também tive a oportunidade de trabalhar lá no Hospital Humberto Primo. E aí fiz aqui a minha especialização em gastroenterologia pediátrica, portanto estamos falando aí de 1989, 1990. Tive aqui a oportunidade de, além de ser orientado e ter como chefe o professor Ulisses Fagundes Neto, fui também na gastropediatria ensinado pelo professor Jamal Eba, pela professora Elizabeth Kawakami, pelo professor Mauro Batista de Moraes, pela professora Elide, a professora Vera, que foi minha colega, com os quais eu tenho sempre um respeito, uma gratidão e uma admiração muito grande. Aqui fiz o meu mestrado em gastroenterologia pediátrica no departamento de pediatria, concluí o mestrado em 1994, ingressei no doutorado, ambos sob orientação do professor Ulisses Fagundes Neto, completei o meu doutorado em 1997 e nesse período entre 94 e 97, enquanto fazia meu mestrado e doutorado, e trabalhava na gastropediatria, no ambulatório de gastroenterologia pediátrica e na enfermaria, tive a oportunidade de trabalhar primeiro como médico pediátrica numa unidade básica, concursado numa unidade básica de saúde em Diadema, município da Grande São Paulo, e posteriormente tive a chance lá de ser o coordenador do programa de saúde da criança, onde foi muito importante na minha visão de rede básica, de atuar como política pública em indicadores de saúde voltados para a população infantil, com vários programas e resultados muito bons. Ao concluir o meu doutorado em 97, eu ingressei com um pedido de bolsa e de revalidação do meu diploma de médico na Espanha e, portanto, fui à Universidade Autônoma de Madrid, no Hospital Infantil La Paz de Madrid, de 1998 a 99, fazer o meu pós-doutorado, que, além da questão acadêmica, da questão da formação, de conhecer um sistema de saúde majoritariamente público e estatal, e uma realidade epidemiológica na pediatria diferente daquela que vivíamos no Brasil à época. E lá fiquei, então, em 98, 99, tive a chance de ir com a minha família, meus filhos estudarem lá, incorporarem mais um idioma, e de conhecer as origens da minha família, entender que aquilo que às vezes na minha infância os meus pais pareciam diferentes dos pais dos meus amigos brasileiros, mas que na verdade era bem um jeito espanhol e lá eles seriam iguais a quaisquer outros casais da geração deles, e que, portanto, com aquela ênfase no trabalho, na responsabilidade, na seriedade, no questionamento ácido das imposições, seja do Estado ou da sociedade, aquele humor irônico e às vezes duro do espanhol e uma preocupação enorme com os filhos e fundamentalmente com a educação dos filhos e com o trabalhar imenso no sentido de que os filhos tivessem sempre mais em relação à geração anterior, no caso a geração deles, e portanto
Isso tudo contribuiu muito para a minha formação. Então, voltamos ao Brasil em 1999, no começo de 1999, e aí retomei minhas atividades. Foi então minha primeira contratação no Hospital São Paulo, da SPDM, como médico pediatra da unidade de internação de pediatria do 9º andar do Hospital São Paulo, aonde depois, com o tempo, ao longo de 99 até 2003, passei a ser o gestor da unidade de internação pediátrica do Hospital São Paulo, junto com a equipe multiprofissional, a enfermeira professora Ieda, que construímos juntos várias coisas dentro da unidade de internação pediátrica do Hospital São Paulo. Quis o destino que, em 2003, o professor Ulisses Fagundes Neto, que era o chefe do departamento de pediatria, foi eleito reitor da então Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e, portanto, assumiu o cargo em 2003 e me convidou. Eu trabalhava na gastropediatria e era gestor da unidade de internação pediátrica, me convidou à época, isso era um cargo de confiança, para ser diretor financeiro da SPDM, que, com sinceridade, à época eu nem sabia exatamente o que era a SPDM. Para nós aqui na comunidade interna era a escola e o Hospital São Paulo, como se fosse algo uníssono. À época, o modelo de gestão da universidade e do hospital eram bastante diferentes do que são na atualidade. Era uma administração bastante vertical. Por força de estatuto, o reitor da universidade, na época da Escola Paulista de Medicina, era também presidente da SPDM, e o presidente e o vice-reitor era vice-presidente da SPDM. Então, portanto, esse era o corpo diretivo principal, e o presidente e o vice-presidente indicavam os 4 diretores de confiança estatutários, que eram o diretor do Hospital São Paulo, que à época e permaneceu durante muitos anos o professor José Roberto Ferraro, o doutor Nassimi, diretor das unidades afiliadas da SPDM, o diretor administrativo, que foi inicialmente o professor Durval Rosa Borges. Posteriormente se criou a diretoria do Programa de Saúde da Família, hoje Programa de Atenção Integral à Saúde, com a incorporação do professor Mário Monteiro, e, portanto, de 2003 a 2007, o corpo diretivo principal da SPDM era formado pelo presidente, vice-presidente e essas 4 diretorias. E, ao mesmo tempo, isso era no primeiro mandato do governo Lula, ao mesmo tempo ocorriam dois crescimentos em paralelo de ambas as instituições. A Escola Paulista de Medicina, então Universidade Federal de São Paulo, que no início era monotemática, ou seja, apenas na área das ciências da saúde, em virtude do programa de expansão universitária implementado pelo governo federal nas universidades federais, começou a ampliar a sua área de atuação, primeiro com a abertura do campus de Santos, ainda com áreas relacionadas à saúde, depois com o campus, com os demais campos que foram surgindo, Guarulhos com a área de humanas, São José dos Campos, agora também na Zona Leste de São Paulo, e, portanto, houve um crescimento muito grande que levou a uma série de mudanças estruturais. Todo o desenho da universidade era composto pela Escola Paulista de Medicina, então houve uma série de adequações que tiveram que ser realizadas, e, por outro lado, também um crescimento muito grande da SPDM. Vamos lembrar aqui um pouquinho da história, que depois que eu entrei na SPDM tive que aprender e estudar para entender todas as relações que se criaram historicamente entre a Escola Paulista de Medicina, o Hospital São Paulo, que posteriormente deram origem à Universidade Federal de São Paulo, e a SPDM. Então, se a gente lembrar rapidamente da história, a Escola Paulista de Medicina surge em 1933, com caráter, mesmo a natureza jurídica que tem hoje a SPDM, era chamada então Sociedade Civil Escola Paulista de Medicina, que era, portanto, uma entidade privada, sem finalidade lucrativa, e que criou a Escola Paulista de Medicina.
Em 1940, se inaugura o Hospital São Paulo, o primeiro hospital brasileiro voltado para o ensino médico em nível federal. E, portanto, até 1940, em 1940, a então Sociedade Civil e Escola Paulista de Medicina era formada pela Escola Paulista de Medicina e o Hospital São Paulo. Depois se incorporou a Escola Paulista de Enfermagem. E assim foi até 1956, quando houve a federalização, através de decreto, da Escola Paulista de Medicina. Todavia, o Hospital São Paulo e, num primeiro momento, também a Escola Paulista de Enfermagem não foram federalizados e, dessa forma, se traçou uma linha virtual, dividindo o quarteirão principal ocupado pela escola e pelo hospital, sendo que a metade desse terreno voltada para a rua Botucatu passou a ser uma autarquia federal ligada ao MEC, Escola Paulista de Medicina. Do outro lado, simetricamente do terreno voltado a Napoleão de Barros, onde está o prédio do hospital, continuou sendo a Sociedade Civil Escola Paulista de Medicina, que tinha então o Hospital São Paulo como seu patrimônio principal. Durante essa década de 50 e 60, houve várias tentativas, que também tive a oportunidade de aprender com a professora Ana Neme, que estudou toda a história da Escola Paulista de Medicina e da Unifesp e dessa relação, uma relação bastante nova e diferente, né, que se a gente for entender do ponto de vista jurídico. Então, na verdade, o que ocorreu em 1956 é que uma autarquia federal se implantou dentro de uma entidade civil de natureza privada e assim elas conviveram durante muito tempo. Em 1960, para que não houvessem duas escolas paulistas de medicina com natureza jurídicas diferentes, a autarquia federal e a sociedade civil, se mudou o nome da sociedade civil para a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, nome e natureza jurídica que ela carrega até hoje. Então, retomando lá para 2003, a SPDM, que já vinha, além do Hospital São Paulo, crescendo em outras atividades, primeiro gerenciando, através de convênios, serviços de saúde, sempre SUS, de prefeituras ou de estados. A primeira experiência foi com o Hospital da Vila Maria, com o Vermelhinho, que começou como um convênio com a prefeitura, até que em 1998, no então mandato do presidente Fernando Henrique, através do Ministério da Desburocratização, que tinha a seguinte análise, que a Constituição de 1988 deu ao Estado brasileiro uma série de obrigações, principalmente nas áreas de saúde, de cultura, de educação e de segurança, que a máquina pública oriunda do regime ditatorial não tinha capilaridade e nem estrutura para poder fornecer de forma ágil e dinâmica as responsabilidades sociais atribuídas pela Constituição de 88. E no que tange à área da saúde, um dos modelos, então, para poder fugir do dilema principal encontrado na área da saúde, de gerir serviços de saúde dentro do regime jurídico único, seja da União ou dos Estados, ou seja, através de concurso público, de seleção de funcionários públicos, que passavam a ser limitados a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde havia um máximo a se gastar com a folha de pagamento. E, por outro lado, a dificuldade de se gerir de forma ágil e dinâmica como devem ser os serviços de saúde dentro da Lei 8666, a Lei de Licitações. O modelo proposto, então, em 1998, foi o modelo das organizações sociais de saúde, que hoje tem capilaridade por todo o Brasil e no estado de São Paulo em particular é o responsável, é o modelo de gestão que atua na maior parte das unidades do estado de São Paulo. E a Lei das Organizações Sociais de Saúde previa que instituições filantrópicas ou instituições sem finalidade lucrativa, sejam associações, sejam fundações, que já tivessem experiência na área da saúde, poderiam se qualificar através de um processo de qualificação
definido por lei, e para essa qualificação, uma série de requisitos eram obrigados a serem incorporados por essas associações ou fundações, principalmente na sua composição do conselho, que devia ter membros do poder público, membros de representação dos trabalhadores e representação da comunidade, e se submeter aos controles do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público. Uma vez qualificadas, ao serem, lembrando que a lei das organizações sociais de saúde no início era para serviços novos de saúde, e o primeiro estado que implementou na prática as organizações sociais de saúde na operação das suas unidades de saúde foi o estado de São Paulo, que no mesmo ano fez a sua lei estadual de organizações sociais de saúde e qualificou uma série de entidades, à época a SPDM, que era a gestora do Hospital São Paulo, a Santa Casa de São Paulo, a Fundação Faculdade de Medicina, a Fundação da Faculdade de Medicina do ABC, o São Camilo, o Santa Catarina, várias outras entidades. Hoje são mais de 40 entidades qualificadas para atuar dentro do regime de OS. E aí o primeiro hospital no modelo de organização social de saúde que a SPDM passou a gerir em 98 foi o Pirajussara, e a partir daí o Hospital Estadual de Diadema, esses ainda continuam sob gestão da SPDM, e nesse período de 2003 a 2007, no primeiro mandato então do professor Ulisses como reitor e como presidente da SPDM, incorporaram-se vários outros serviços, o Hospital Pimentas Bom Sucesso em Guarulhos, o Florencio em São José dos Campos, o Hospital Vila Maria passou a ser gerido junto à prefeitura, também sobre o modelo de organização social de saúde. A Prefeitura de São Paulo também implantou esse modelo. E, durante o governo Serra, a lei do Estado passou a permitir que as organizações sociais de saúde gerenciassem não só serviços novos, mas também serviços já existentes. E a SPDM foi a primeira a pegar um serviço que já era existente no modelo de administração direta, que foi o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, e, portanto, quando eu assumi como diretor financeiro da SPDM, que eu fui conhecer, como contei aí para vocês, ao longo do período, com seus detalhes, ela já era uma instituição, do ponto de vista de corporação, bastante grande, tinha à época um orçamento de 900 milhões por ano e já tinha 9 mil colaboradores CLTistas contratados. Claro que, ao ter a responsabilidade de gerir e participar da gestão financeira de uma instituição quase que 100% SUS, exceto o que há de saúde suplementar no Hospital São Paulo, todos os demais serviços são 100% SUS, com essa magnitude e com os problemas que o financiamento da saúde no Brasil enfrenta desde a implantação do Sistema Único de Saúde, senti a necessidade de me formar melhor e me aprimorar tecnicamente nessa área, e foi quando então eu fui fazer MBA em Economia e Gestão da Saúde em 2004, na PUC, voltei à PUC para estudar no Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e coincidentemente a essa minha atividade e a minha formação então em Economia de Saúde, a universidade estava abrindo o campus de Osasco, onde iam ter as áreas econômicas, e como tudo partia a partir da Escola Paulista de Medicina, a Escola Paulista juntou uma série de profissionais que atuavam aqui na escola e que tinham alguma experiência com a parte de gestão e economia para montar o programa temático do primeiro curso de economia da Unifesp, com ênfase na área da saúde. Aí, junto a esse grupo, tive a oportunidade de conhecer o professor Marcos Bose Ferraz, com quem trabalho até hoje, que além de um mestre nessa área, é um amigo pessoal. Vários outros profissionais, a professora Maria Cristina, titular de Economia da PUC de São Paulo. E esse grupo desenhou o programa pedagógico da Faculdade de Economia para a implantação em Osasco, e se criou, dentro da Escola Paulista de Medicina, o que então se chamava Grupo Interdepartamental de Economia e Gestão em Saúde, que tinha, portanto, gente da reumatologia, da medicina preventiva, eu que era do departamento de pediatria. Em 2007,
eu deixei o departamento de pediatria e fui, então, para o grupo interdepartamental da economia da saúde, e em 2015, no mandato da diretoria da escola do professor Antônio Carlos Lopes, foi então criada a disciplina de Economia e Gestão em Saúde do Departamento de Medicina da Escola Paulista de Medicina, onde eu estou como professor afiliado desde então do ponto de vista acadêmico. Em 2007, nesse período de 2007, logo depois do final do primeiro mandato do professor Ulisses, a gente viveu institucionalmente uma crise inicialmente motivada por aquela questão dos cartões corporativos, mas fundamentalmente por uma posição política do reitor da Unifesp. Então houve um ataque enorme às instituições, como que quase criminalizando a relação entre a Escola Paulista de Medicina e a SPDM, Hospital São Paulo, como se surpresa fosse que essa união entre uma autarquia pública federal e uma sociedade civil que geria o hospital fosse novidade ou imprópria, como a gente viu anteriormente, muito mais motivada por contaminações político-ideológicas do que por um estudo claro dos fenômenos históricos, mas isso levou a um questionamento muito grande de todos os órgãos de controle, num primeiro momento, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, internamente dentro da universidade, e que politicamente desestabilizaram a gestão tanto do reitor da Unifesp, como passaram a questionar o modelo de o reitor da Unifesp ser, por força de estatuto, presidente de uma associação privada. Claro que era mais fácil de entender essa relação íntima, quase que siamesa, quando se tratava apenas da Escola Paulista de Medicina e do Hospital São Paulo, mas tudo que cresceu em torno da Escola Paulista de Medicina já não entendia, não conhecia essa história e não tinha por que ter uma relação direta com o hospital, ao mesmo tempo que os demais serviços da SPDM, as instituições afiliadas que gerenciavam os hospitais e vários programas do Estado, o programa de atenção integral à saúde também crescendo muito, ao ponto de 2003 a 2007 saímos de 9 mil funcionários para 40 mil funcionários, mas com a profissionalização da gestão. Houve, então, uma mudança no estatuto da SPDM, onde o reitor e o vice-reitor deixam de ser presidentes e vice-presidentes da SPDM, o presidente passa a ser eleito pela Assembleia Geral dos Associados, formada basicamente pelos professores titulares da área de saúde da Unifesp e mais a representação das diferentes categorias, e o presidente eleito para assumir, então, como presidente da SPDM sem relação com a reitoria da Unifesp, foi o professor Flávio Falopa, também outra figura histórica da universidade, um grande professor, uma dedicação total, além de ser um grande corintiano que nos aproximava. E nesse um ano de governo de transição na SPDM, portanto, ainda o presidente e as diretorias que eu antes me relatei, a diretoria financeira, diretoria do Hospital São Paulo, do Programa de Atenção Integral à Saúde e das unidades afiliadas, e se faz então uma mudança no estatuto. Na eleição de reitor, o professor Sérgio Tuffic é substituído pelo professor Walter Albertoni, que foi eleito para assumir a reitoria. E, portanto, nesse período, tínhamos o professor Walter como reitor e o professor Falopa como presidente da SPDM. Foi nesse momento que se muda novamente o estatuto da SPDM e se cria o Conselho Gestor do Hospital São Paulo, que passa a ser composto pareadamente por representantes da SPDM e por representantes
da Escola Paulista de Medicina, que foi um mecanismo legal e aceito por todos os órgãos de controle, para que o hospital pudesse continuar recebendo, seja aquilo que ele tem de produção e de convênios com o Sistema Único de Saúde, como os incrementos como hospital universitário, uma vez que o decreto que o faz ser o Hospital Escola da Escola Paulista de Medicina de 1956 segue vigente, portanto ele é o Hospital Escola da Escola Paulista de Medicina, e com isso houve toda uma regularização formal dessa relação. Tenho que admitir, aí também se profissionalizou a gestão da SPDM, os diretores que antes eram cargos de confiança e estatutários passaram a ser profissionalizados e contratados e aprovados pela Assembleia e pela diretoria, o Conselho Administrativo da SPDM, que passou então a partir aí do mandato do professor Falopa até mais ou menos a composição que tem hoje, o seu órgão máximo, a Assembleia Geral dos Associados. A Assembleia Geral dos Associados elege a diretoria executiva e, elege o Conselho de Administração da SPDM e o Conselho Fiscal. E o Conselho de Administração indicava o presidente e o vice-presidente, e esses escolhiam, com aprovação das instâncias acima, os que passaram a se nomear então superintendentes. O superintendente financeiro continuei sendo eu, depois o superintendente das instituições afiliadas, Dr. Nassimi, Dr. Mário Monteiro do Pais e o professor José Roberto Ferraro, superintendente do Hospital São Paulo, e assim caminhou fundamentalmente até o final do mandato do professor Falopa. O primeiro presidente da SPDM já nesse novo modelo, eleito pela Assembleia Geral dos Associados, foi o professor Rubens Belfort de Matos, com quem também tive a oportunidade de trabalhar ao longo dos seus 4 anos, uma pessoa moderníssima, de uma inteligência incomum, um empreendedor por natureza, com amor eterno à Escola Paulista de Medicina e que contribuiu para manter unida a SPDM e seguir crescendo, seja na gestão do Hospital São Paulo, seja na gestão das diferentes atividades que a SPDM passou a ter, chegando aí a 50 mil colaboradores e atuando em vários estados, em várias cidades do Brasil, sempre buscando uma forma de gestão profissional, de sistemas de saúde ligados ao SUS, sempre 100% SUS, e com ênfase numa assistência de qualidade, humanizada, transparente e também voltada para a formação de recursos humanos para o SUS e para a produção de conhecimento na área da saúde. Depois do professor Rubens Belfort, foi eleito o professor Ronaldo Laranjeira, que segue como presidente da SPDM até hoje. Portanto, eu tive, durante a minha atuação como diretor financeiro, depois superintendente financeiro da SPDM, a sorte e a oportunidade de servir aí de 2003 até 2016, quando eu deixei a função, por opção minha também, já que eu gosto de história, foi o mandato mais longínquo de diretor financeiro aí nesses 80 anos de SPDM, portanto fiquei nessa função de 2003 até 2016, onde tive a oportunidade de trabalhar, servir, aprender e conviver com pessoas que são meus amigos até hoje. Primeiro o professor Ulisses Fagundes Neto, depois o presidente Sérgio Tuffique, depois o presidente Flávio Falopa, depois o presidente Rubens Belfort e no final o presidente Laranjeira, e ter compartilhado também a atuação com os diretores e com tudo que vivemos aqui, o Nassimi, o Zé Roberto, o Mário Monteiro e eu, uma equipe do ponto de vista da área financeira que eu controlava, de contabilidade, de tesouraria, de custos, de controladoria, que apesar de ser sempre muito árduo e uma área muito difícil, acho que a SPDM conseguiu estruturar
uma política de compliance, de controle, de transparência, que permite que ela tenha sobrevivido a todos os ataques que sofreu, incompreensões que sofreu nesse período, até o que sofreu e sofre ainda pela magnitude que tem, por ser pioneira, por ser a maior nessa área de atuação e, portanto, sempre participar das discussões, mas se manter forte, se manter grande, com toda a dificuldade que a gente sabe que é de gerir instituições de saúde voltadas ao Sistema Único de Saúde e também pela grande dificuldade e os diferentes modelos de gestão que o sistema de saúde hoje obriga que a sociedade tenha para conseguir ter um sistema de saúde único num país tão grande, tão heterogêneo, tão complexo e tão injusto do ponto de vista econômico, de distribuição de riqueza, de distribuição de direitos e de qualidade de acesso. Então, tenho muito orgulho de ter participado de toda essa história. Já próximo aí dos 55 anos, depois de 13 anos na Superintendência Financeira, achei que já era o momento de eu ter uma atividade um pouco menos intensa, mais tranquila, retomar mais a minha atividade acadêmica junto à disciplina de Economia da Saúde e ao curso de MBA em Economia e Gestão, onde eu tenho o prazer de ser docente desde 2008, portanto já quase 16 anos aí no curso de MBA, formando muitos gestores e especialistas em gestão em saúde que hoje a gente encontra trabalhando pelos diferentes serviços. E, portanto, deixei essa função em 2016, mas em 2017 quis o destino que o Estado de São Paulo lançou um primeiro pacote de hospitais de referência no Estado dentro do modelo de parceria público-privada, um modelo novo, diferente, em que um consórcio privado lucrativo, através de um contrato de concessão administrativa com o Estado, constrói o hospital, equipa e o entrega pronto dentro do projeto enviado pelo Estado. E, a partir daí, ele tem 20 anos para ter o retorno do investimento e também para explorar as atividades não diretamente relacionadas ao atendimento ao paciente, como estacionamento, restaurante, segurança, todas as atividades não ligadas diretamente à atenção ao doente. E, por outro lado, a parte assistencial continua sendo gerida por modelo de organização social de saúde, e com isso o primeiro pacote desses hospitais de PPP incluía o Hospital Regional de São José dos Campos, o Hospital Regional de Sorocaba e o agora recém-inaugurado o Centro de Referência da Mulher, o antigo Hospital Pérola Baito. A SPDM, em 2017, participou do chamamento público para gerir o Hospital Regional de Sorocaba, hoje o Hospital Regional de Sorocaba, Dr. Domingos Adib Jatene, e, tendo sido a escolhida para geri-lo, assumimos o hospital em dezembro de 2017. Nessa época, então, eu fui convidado pelo Dr. Nassimi, superintendente das instituições afiliadas aonde o hospital está ligado, até a honra de ir como diretor técnico, implantar e gerir esse primeiro contrato de gestão no hospital do modelo de PPP, que hoje se definem como bata branca, que é a gestão assistencial feita pela Organização Social de Saúde, e a bata cinza, que são as atividades feitas pelo parceiro privado. Portanto, um modelo novo do ponto de vista jurídico, ainda mais complexo que o nosso SPDM Escola Paulista, porque a gente tem, na verdade, dois instrumentos jurídicos diferentes, um contrato de concessão administrativa entre um ente privado e o Estado, por um período de 20 anos, e um contrato de gestão entre uma entidade do terceiro setor e o Estado, portanto, três personalidades jurídicas diferentes, no modelo de governança, onde há no hospital uma comissão de interface paritária entre o parceiro privado e o gestor concedente, a organização social, e o Estado governa isso dentro de um comitê gestor, que tem 2 representantes do Estado, 2 do parceiro privado e 2 da organização social de saúde. Tive a oportunidade, então, de implantar o hospital nesse período, um hospital de alta complexidade, onde
muitos profissionais formados ou que atuam aqui na Unifesp participam das atividades, na cirurgia cardíaca, na ortopedia e traumatologia, na neurocirurgia, na cirurgia pediátrica e na cirurgia geral. Ele é essencialmente um hospital cirúrgico de alta complexidade, um hospital com tecnologia de ponta. Tivemos a satisfação de conseguir, nesse período, já ter há mais de 1 ano e meio a certificação de qualidade ONA 3 de excelência. Foi o primeiro hospital público da região, dos 48 municípios de Sorocaba e região, a ter certificação de qualidade nível 3 e um dos hospitais do estado que mais rapidamente adquiriu. Temos também o prazer de contar com um hospital que tem 96% de apoio da população nas pesquisas feitas pela ouvidoria e pelo sistema de atenção ao usuário. Enfrentamos várias fases nesse período. Primeiro, a rampa de implantação dos diferentes serviços, desde o ambulatório até a cirurgia cardíaca em crianças, que é uma das nossas especialidades. Depois, o hospital, em virtude de ser um hospital com um grande número de leitos de terapia intensiva e muito bem equipado, passou a ser a primeira referência regional no estado para o atendimento na pandemia de Covid a adultos com quadros graves. Foi o hospital público da região que antes iniciou, em 26 de março de 2020, e mantivemos as unidades Covid, além de todo o atendimento de urgência e emergência que fazíamos e fazemos nas demais especialidades, encerrando as unidades Covid apenas agora, em março de 2022. Com tudo isso, quer dizer, além de tudo isso, foi possível montar uma equipe, construir uma cultura de qualidade dentro dos critérios de qualidade, humanização, compliance, que todo esse tempo de SPDM, Escola Paulista de Medicina, nos levaram a aprender. E tanto é que passou muito rápido, nós vamos ter agora o final dos primeiros 5 anos do contrato de gestão e seguramente participaremos do chamamento público para tentar manter a SPDM na gestão do Hospital Adib Jatene, que é um dos orgulhos da instituição. Então, essa é hoje a minha atuação como diretor técnico do hospital e sigo como professor afiliado da disciplina de Economia e Gestão, junto com a professora Paola Zucchi, e, portanto, hoje ligado à superintendência das unidades afiliadas da SPDM. Então, portanto, lamento ter explorado tanto a paciência de vocês, mas é uma história cumprida, né? Eu já tenho, desde minhas primeiras relações com a universidade e com o Hospital São Paulo, 37 anos de atuação em uma, em outra ou em ambas, e portanto, esses 30, 40 minutos, embora muito importantes para mim, seguramente não são suficientes para eu passar tudo que aqui aprendi, tudo que isso me trouxe de vivência e o orgulho que tenho da minha origem, da minha formação na Faculdade de Medicina de Sorocaba, com todo o meu ciclo aqui na Escola Paulista na Unifesp, tendo ainda a honra de retornar a Sorocaba, na cidade onde me formei. Hoje o hospital tem um convênio formal de ensino com a PUC, com outras universidades, e portanto, para mim, do ponto de vista pessoal, é só motivo de orgulho, de satisfação, e do primeiro momento que entrei aqui até hoje, ainda me considero como um aluno e alguém que aprende todos os dias, convivendo com gente tão diversa, tão rica, tão inteligente e tão complexo como é a Escola Paulista, a Unifesp, a SPDM e tudo que esses mais de 85 anos trazem de história. Bom, e deixei para o final, porque também tem a ver com a minha escola, a minha história aqui na escola e na SPMM. Como eu disse, eu fiz residência de pediatria no Hospital Matarazzo, um hospital associado ao Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina na época, e lá tive a oportunidade de, já no meu primeiro R1, conhecer Magda, que era minha R2, minha chefe, portanto, no hospital, com quem, que é desde então minha mulher, minha companheira, a pessoa que mais amo e amei na vida,
e que juntos construímos durante essa trajetória que descrevi, e obviamente sem o apoio dela, e às vezes mesmo sem ela também como médica, tendo em alguns momentos aberto mão da atividade profissional ou da dedicação total à atividade profissional para criar nossos filhos e fundamentalmente para me dar as condições familiares, vindo de uma origem econômica que não era forte, de conseguir fazer tudo o que eu fiz e desenvolvi ao longo da vida. Temos Marina e Júlio, nossas principais riquezas. Marina, minha filha, hoje já com 33 anos, e que há 10 dias me deu o prazer de me dar uma neta, Cecília, que, portanto, estou num momento lábio com isso. Marina é economista, bancária, está na área financeira. E meu filho mais novo, Júlio, agora com 32 anos, é médico, se formou na Santa Casa de São Paulo, fez residência lá na Santa Casa, especialização no Einstein e faz obstetrícia de alto risco e, portanto, também está com a sua vida encaminhada. Então, obviamente, com isso que eu descrevi para vocês, claro que tudo isso a gente enfrentou problemas, dificuldades, momentos muito tensos, mas obviamente eu não tenho, só tenho a agradecer as oportunidades que tive, seja na vida pessoal e seja na vida profissional, embora essa divisão seja um pouco pedagógica, e fundamentalmente dos amigos e das relações que construí ao longo desse tempo, e o prazer de, depois de estar há 37 anos numa instituição, toda vez que por aqui ando e a enormidade de pessoas com quem eu trabalhei, é sempre um carinho recíproco enorme, um respeito, apesar de algumas divergências profissionais e pessoais, mas uma relação sempre republicana, rica, inteligente e, portanto, não tenho nenhum motivo para reclamar da trajetória e, olhando para trás, não consigo enxergar nada que eu tivesse feito diferente, dadas as condições de cada uma das épocas. Portanto, vejo sempre, e acho que um gestor tem que pensar dessa forma, vejo sempre o futuro com otimismo. As crises, as dificuldades são sempre, na verdade, oportunidades e nos obrigam a nos reciclarmos, a aprendermos. E são assim que as instituições tradicionais como a nossa, com mais de 80 anos, criam corpo, criam casca, viram resilientes e que, embora possam ter momentos de ascensão e queda dentro das crises, no eixo do tempo se mantêm sustentáveis, respeitáveis e que acabam impactando na vida de todos nós. Muito obrigado.